Bastidores com Fiorim, o podcast que compartilha histórias e conecta pessoas. Com direção de Bernardo Ferreira, edição Fernando Rodrigues, câmera Vinícius Freitas, eu sou Augusto Fiorim e é um prazer tê-lo aqui com a gente. E à minha frente, Dr. Alessandro Trigilio, advogado especialista em Direito do Trânsito. Seja bem-vindo, doutor, é um privilégio recebê-lo aqui no Bastidores com Fiorim. Passado o período de carnaval, já descansou? Bom, primeiramente, boa noite, obrigado, Fiorim, pela oportunidade de estar aqui. Sim, descansa, mas não descansa, né? O advogado que trabalha sempre é um profissional ali que trabalha para si, né? É um profissional autônomo, então a gente descansa, mas não descansa na verdade, a gente sempre está atuando. Doutor, obviamente nós vamos falar aqui sobre lei seca. Existem muitas dúvidas, né? E em nenhum momento a gente quer aqui prestar um desserviço, né, em relação às leis de trânsito. Muito pelo contrário, a gente sempre diz, e em alto e bom som, se beber, não dirija. Mas a gente sabe também que existem, né, algumas possibilidades, inclusive, né, da pessoa vítima ou tendo sido submetida ao etilômetro, de procurar também os seus direitos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. CNH suspensa e CNH cassada. Qual a diferença dessas duas circunstâncias, doutor Alessandro? Realmente, você falou uma coisa muito importante, né? A gente tem que sempre prestar um serviço à sociedade. E é óbvio que a segurança viária no direito do trânsito, ela é o objetivo maior. E aí nós temos as penalidades, né? Penalidade de advertência, multa, suspensão, cassação, e as pessoas têm realmente essas dúvidas para serem tiradas. A suspensão da CNH, com relação à cassação, ela tem a seguinte diferença. A suspensão ela é temporária, ela é por um determinado tempo, e ela pode se dar em algumas situações, como o acúmulo de pontos, né? Que hoje nós temos aí. Você tem a sua CNH suspensa com 20, com 30 ou 40 pontos, dependendo da gravidade das infrações dentro desse bloco punitivo que vai se formar. Nós temos a suspensão das infrações autossuspensivas, que é aquelas que por si só elas já dá o direito do órgão de trânsito instaurar o processo de suspensão. E nós temos também as suspensões por ordem judicial. Então são esses tipos de suspensões que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, que é do direito de trânsito. A cassação, porém, ela é uma penalidade administrativa que a gente diz que ela é a mais severa, administrativamente falando. Por quê? Porque ela se dá quando você está dirigindo e é surpreendido com a CNH suspensa conduzindo veículo automotor. Quando acontece isso, é instaurado o processo de cassação, óbvio, com ampla defesa, contraditória e todos os direitos constitucionais que o condutor tem direito de se defender, e ela tem um período de 2 anos sem dirigir. E não basta simplesmente fazer o curso de reciclagem como é feito na CNH. Na verdade, o condutor que tem contra si um processo de cassação, para que ele volte a dirigir, ele tem que fazer um processo de reabilitação, que é, depois de 2 anos, cumprido o período, ele entra na autoescola e faz todos os testes, inclusive teste teórico, prático e de aptidão física e mental. A cassação ela também pode se dar pelo período de 12 meses que a pessoa é reincidente em uma infração que cause a suspensão da CNH, mesmo que ela não esteja cumprida. Então, por exemplo, dentro do período de 12 meses, eu fiz o teste do etilômetro e comprovadamente eu estava sob efeito de álcool, vai gerar uma cassação da minha CNH. Aí a gente tem que fazer um parênteses também. Por quê? Porque o artigo 165A, que é a recusa do teste, ele já não prevê a cassação do direito de dirigir se você recusar o teste dentro do período de 12 meses. Mas se você comprovadamente estiver dirigindo sob o efeito de álcool e for apenado no artigo 165, a infração do artigo 165 dentro de 12 meses, aí você também terá a cassação do documento de CNH. Doutor, as pessoas têm um pouco de dúvida em relação à fiscalização da lei seca.
Como é feita essa fiscalização? Bom, a fiscalização de alcoolemia, que as pessoas falam lei seca, blitz do bafômetro, vulgarmente falando, ela é feita da seguinte forma: aleatoriamente o policial vai escolher o veículo e vai convidar a pessoa a se submeter ao teste do etilômetro. Hoje nós temos o teste do etilômetro passivo, que o simples fato da pessoa falar com o policial já é detectado que existe ali um indício de que aquela pessoa ingeriu a bebida alcoólica, que é um teste, um bastãozinho que vai acender uma luz vermelha e uma luz verde. Se acendeu a luz verde, provavelmente a pessoa não fez o uso de álcool. Se acendeu a luz vermelha, há um indício forte de que sim. Aí ele é convidado a fazer o teste do etilômetro propriamente dito. Esse teste do etilômetro, qual a diferença para esse teste passivo para o outro? Ele vai aferir a quantidade de álcool expelida pelo ar dos pulmões, né? Pelo ar alveolar. E ali ele vai ter um resultado. Se esse resultado for até 0,33 miligramas por litro de ar alveolar, vai ter contra si a multa, a penalidade de multa, vai ser lavrado auto de infração de mais de R$ 2.900, vai ter a suspensão do direito de dirigir e a partir daquele momento ele não pode mais conduzir o veículo naquela hora. Ele pode ter a apreensão da sua CNH por 24 horas, depois ele pode buscar, ou pode ter uma pessoa ali que pode fazer o teste e aprovada, ela vai seguir viagem com o veículo. Se esse teste der acima de 0,33, 0,34 em diante, ele vai ter também a multa de mais de R$ 2.900, vai ter a suspensão do direito de dirigir e vai responder um processo crime previsto no artigo 306 do CTB. Mas por que as pessoas têm essa dúvida? Por que ele vai responder o processo crime se ele parou, se ele fez o teste, ele não causou perigo de dano, ele não causou nenhum acidente, não ameaçou pessoas, nada disso? Porque é um crime que a gente diz no direito de perigo abstrato. Basta eu comprovadamente estar acima daquele índice para que eu seja punido e seja enquadrado no crime, no tipo penal do artigo 306 do CTB. Então assim, eu não preciso mais de nada, simplesmente eu bebi, estou acima do limite estou acima do limite que vai ser só administrativo, então eu já entro para a esfera penal e vou ser processado. E aí, eu além da minha suspensão do direito de dirigir, quando for feito o processo, o juiz ainda pode colocar mais uma suspensão ainda, além daquela administrativa que eu tive, de 12 meses. Aí nesse processo, se ele for realmente condenado, se ele não fizer jus a um acordo de não persecução penal, que é um acordo que se faz ali, e ele for condenado pelo crime, além dessa suspensão administrativa, a suspensão determinada pelo juiz, ele ainda, quando voltar, mesmo que ele não tenha sido cassado, ele vai ter que fazer todos os testes de novo, aptidão física, mental, psicológica e os exames teóricos e práticos. Doutor, então quer dizer que o camarada, dependendo do alto consumo de álcool, né, de uma enorme quantidade, né, de álcool consumido, ele pode inclusive ser preso? Sim, ele pode ser preso em flagrante, sim. Porque quando você faz o teste do etilômetro e você tem acima de 0,34, você é conduzido pela delegacia. E aqui é importante frisar que se eu tiver mais que um sinal, se eu tiver sem condições nem de falar, porque às vezes a pessoa não tem condição de falar e está dirigindo, mesmo que eu não faça o teste, o policial na hora, o agente ali de trânsito, ele pode, na verdade ele deve encaminhar esse indivíduo à delegacia e lá a autoridade policial, o delegado de plantão, ele pode lavrar o flagrante e pedir mais testes, pode pedir o teste hematológico, se ele se recusar, porque ele pode se recusar a fazer o teste hematológico, pode pedir o exame clínico, que é feito pelo perito, né, do IML, o médico perito,
e aí ele vai se responder pelo crime e pode ser preso em flagrante, sim. Doutor, a gente é leigo, né, mas a gente está aqui para esclarecer muitas das dúvidas, né, que as pessoas que nos acompanham têm. O etilômetro, ele só detecta, no caso, a ingestão de álcool ou existe algum outro método que detecta, por exemplo, o uso de alguma substância química? A pessoa não ingeriu álcool, mas usou algum tipo de droga. Existe essa questão ou não? Pelo etilômetro não, mas foi bom você tocar nesse assunto porque vamos imaginar que uma pessoa ela faz uso de medicamento controlado, né? Não vou nem falar da droga ilícita, vamos falar da droga lícita. Ela faz o uso do medicamento controlado e esse medicamento causa sono, causa uma espécie de letargia. Essa pessoa também está enquadrada no artigo 165, porque dirigir o veículo sob efeito de álcool ou qualquer substância que cause dependência. Por quê? Porque o grande núcleo desse artigo é a alteração da capacidade psicomotora. Porque uma vez que você consuma álcool ou faça uso de algum medicamento ou de alguma outra droga ilícita, você compromete a sua capacidade psicomotora, que é a sua capacidade de dirigir, a sua capacidade de perceber as coisas, o reflexo das coisas, a sua coordenação motora ela tá prejudicada. Então, a gente hoje fala muito do álcool porque o etilômetro, na verdade, ele só mede o álcool. Existem alguns estudos e até tentaram implementar, e existem notícias de que existe um aparelho que se chama drogômetro, mas eu nunca vi aqui. Lá em São Paulo parece que foi feito alguns testes com ele, não sei em que pé que isso está, confesso para você dizer, mas pelo menos aqui nós não temos isso ainda, que aí ele detecta outras substâncias, né? O álcool, o etilômetro, e ele detecta outras substâncias, como êxtase, cocaína e assim por diante. Doutor, nós estamos aqui também falando em relação aos direitos, né, que a pessoa que é parada numa blitz e submetida a qualquer tipo que seja de teste, essa pessoa também não perde os direitos dela, né? E você é uma pessoa, um profissional especializado em atender, né, essas pessoas. Existem abusos por parte dos agentes, algumas vezes, uma situação exagerada, na condução dessa pessoa, na forma em que ela é abordada, existem essas situações? Eu não diria... Bom, vamos lá, eu fui policial rodoviário 12 anos e fui da comissão que julgava as multas também durante 4 anos. Então a gente começa a entender o processo por dentro, por fora, e a gente vê algumas coisas. Eu não diria tanto abusos, mas diria alguns erros, e esses erros eles estão perfeitamente punidos, tanto pela administração pública, ou no caso, Polícia Militar, pela instituição policial militar, e o cidadão que ele se vê dentro desses erros, e até mesmo erros considerados abusos, até mesmo por parte às vezes de alguma sentença judicial, ele deve se defender, ele deve procurar os seus direitos. Então assim, o que nós vemos esses erros serem cometidos, às vezes até por falta de informação, falta de não só informação, mas falta de formação profissional do policial, do agente, que naquele momento está agindo de uma forma que ele pode até achar que é correta, mas na verdade não é. Existe uma padronização para a fiscalização, existe uma padronização para a confecção desses documentos e até mesmo para a condução dos indivíduos que precisam ser conduzidos para a delegacia. Existe essa padronização. E tudo aquilo que for feito fora dessa padronização está errado, pode até ser considerado um abuso. E o cidadão ele tem todo o direito de procurar valer os seus direitos civis ali naquele momento. Então assim, se houve isso e comprovadamente ele consegue trazer à luz esses abusos e esses erros, com certeza ele tem que procurar uma ajuda especializada
para fazer valer os seus direitos. Você comentou comigo que exerceu, né, e atuou como policial rodoviário por 12 anos. A gente vê muitos memes relacionados aos testes, etc. e tal. Na prática, isso realmente existe, doutor? Por exemplo, o tiozinho lá que foi parado e cantou no bafômetro, o outro que realmente ingeriu uma quantidade absurda de álcool que não consegue parar em pé. É muito comum mesmo nas estradas, doutor? Infelizmente é. Infelizmente parece brincadeira, mas não é. Quando existem esses memes, graças a Deus existe um meme porque não resultou numa tragédia, né? Mas quando a pessoa, é exatamente isso que eu disse para você anteriormente, quando a pessoa ela se recusa, mas ela demonstra sinais, mais que uns sinais, ela demonstra totalmente fora da sua capacidade psicomotora normal, ela deve ser conduzida para a delegacia. Justamente nesses casos aí, esse que você falou do que fica cantando no bafômetro, ele não está soprando o bafômetro. Como que você vai fazer o teste? Você não pode obrigar ele a fazer o teste. Conduz para a delegacia daquela forma, o policial vai conduzido para a delegacia daquela forma e ele com certeza vai ser enquadrado no crime do artigo 306, se não houver uma outra característica pior, né? Então existe sim, infelizmente existe. Agora, na contramão do que nós acabamos de falar, existem pessoas também que são mais resistentes que as outras em relação ao consumo de álcool, né? Então a pessoa ela se recusa a ser submetida ao teste porque ela tem consciência de que ela bebeu, mas ainda assim ela não aparenta sinais de embriaguez, e eu imagino que isso seja também destacado pelo agente ali no momento da autuação. É atenuante? Ela tem, por exemplo, uma pena menos grave por não aparentar embriaguez, os sinais de embriaguez, por ela estar aparentemente consciente mesmo tendo ingerido uma quantidade razoável de álcool, ou não? A pena e a lei é a mesma para todo mundo, doutor? É um caso interessante que você acaba de citar, porque até eu tenho uma opinião pessoal a respeito disso aí, né? Que são condutas diferentes com a mesma pena. E eu acho que é desproporcional. Mas a multa ela é devida, a infração ela é devida. Por quê? Porque a infração é uma infração de mera conduta. Como nós temos no crime um crime de perigo abstrato, que basta eu ultrapassar aqueles limites e eu não tenha prejudicado ninguém, não tenha causado um acidente, mesmo assim eu vou ser apenado pelo crime, o auto de infração de recusa, mesmo que eu não apresente sinais, ele é devido porque é um auto de infração de mera conduta. Qual é a mera conduta? Eu simplesmente falar que eu não vou fazer o teste. Porém, nós entendemos, eu entendo e alguns outros colegas temos a mesma tese, de que se eu tenho um teste para aferir a capacidade psicomotora de uma pessoa, isso aqui é uma opinião minha, tá? E ela não apresenta sinais nenhum, qual o objetivo de eu forçar, entre aspas, ou convidar aquela pessoa a fazer o teste, né? Então eu vejo assim que a penalidade ela de 1 ano de suspensão ela é desproporcional nos casos de não fazer o teste quando não há sinais, e o próprio agente consigna no auto de infração que não há sinais. Não há sinais de alteração da capacidade psicomotora, porém recusou-se a fazer o teste de etilômetro. Cabe a multa? Cabe, mas aí eu penso que, comum de alguns conhecidos que pensam da mesma forma, que seria desproporcional a suspensão do direito de dirigir por 1 ano, porque comprovadamente o policial ele é técnico para dizer que aquela pessoa está ou não, ou apontar pelo menos um sinal. Se não existe sinal nenhum, por que ela será apenada também da mesma forma que quem comprovadamente soprou e obteve ali um resultado positivo no teste do etilômetro? É interessante. Alessandro, a gente obviamente está sempre falando em questões possíveis e legais, morais e legais, né, no exercício da sua profissão. Mas a gente sabe também que com o alto índice, né, de autuações decorrentes, né, à ingestão de bebida alcoólica, muitas pessoas acabam, se a gente pode dizer assim, comprando gato por lebre,
né? E a gente sabe que existe inclusive um mercado paralelo que oferece para a pessoa que foi, enfim, autuada, né, pela ingestão de álcool, milagres do tipo, você não vai jamais ser notificado pagando uma determinada quantia, etc e tal. É lógico que é ilegal, imagino eu que seja inclusive um crime, estelionato ou coisa parecida, mas existe esse mercado paralelo. A polícia tem conhecimento de situações como essa, doutor? Infelizmente existe. O mercado do direito de trânsito, ele é muito peculiar. Direito de trânsito tem muitas regras e as pessoas, por ter muitas regras, acabam desconhecendo a verdade dos seus direitos e acabam desconhecendo aquilo que realmente está sendo processado. Então, nós vivemos dia a dia com reclamações de pessoas que contrataram, e aqui eu vou fazer um parênteses, existem muitas pessoas sérias, eu conheço profissionais maravilhosos, inclusive que são parceiros, que a gente discute junto, mas existem muitas outras pessoas que oferecem milagres, oferecem um serviço, não contam a verdade, contam na verdade aquilo que a pessoa gostaria de ouvir e acabam se interessando pelo serviço. Por quê? Porque o advogado falou que não garante nada. É o primeiro ponto, o advogado que garante alguma coisa é o que você tem que ligar o seu sinal de alerta. Então, um bom profissional, ele vai dizer para você aquilo que realmente é e que ele vai dar o melhor ou que não existe a possibilidade. Muitos clientes chegam e eu digo que não existe a possibilidade. Conheço muitos outros advogados que fazem a mesma coisa. Esses realmente são profissionais honestos e que não vão enganar a pessoa, porque nós não podemos dizer o que a pessoa quer ouvir para que a gente possa ter o serviço e depois dizer que o meu serviço é um serviço de meio, mas eu prometi, mas ninguém coloca na verdade num contrato que realmente é 100% de garantia, ninguém consegue colocar isso. E às vezes as pessoas se deixam levar pelo desespero de ter a sua habilitação suspensa, porque isso implica às vezes no serviço, no trabalho, no emprego dela. Já tive vários casos no escritório e que a pessoa sai isolada de lá e eu não tenho o que fazer. Realmente existem coisas que você pode fazer dentro do processo administrativo de trânsito que pode te trazer um resultado? Sim. E se não trouxer, aí você recorre à via judicial, porque você vai mostrar para o judiciário que realmente a administração pública estava errada. Mas existem coisas que a administração pública confecciona os autos de infração, o ato administrativo está perfeito, então não tem o que você prometer para aquela pessoa. Mas mesmo assim a gente sabe que muitos vêm depois bater a nossa porta dizendo que contrataram os serviços dessas pessoas, dessas empresas e agora eles precisam de uma ajuda e agora não tem realmente mais o que fazer. Já não existia antes e agora não existe mais, realmente não tem o que fazer mesmo. Doutor, a gente vai entrar num assunto, para encerrar o nosso bate-papo, que é uma dúvida muito recorrente de quem passa por uma situação como essa. Eu fui parado por um agente de trânsito, eu havia consumido havia ingerido álcool, desculpe, né? E aí, enfim, todo aquele processo, todo aquele desgaste, fui para minha casa com a cabeça cheia, preocupado. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que entregar minha carteira de habilitação onde? Quando? Como? As pessoas, quando passam por uma situação dessa, elas têm muitas perguntas, né, que elas fazem para elas mesmas e não tem resposta alguma. Oriente essas pessoas, o que ela tem que fazer? Lógico, buscar ajuda especializada, caso ela se sinta desse direito, ou qual é o próximo passo após a autuação? Bom, a primeira coisa é manter a calma, nada vai acontecer naquele momento, nem daqui uma semana, nem daqui um mês, nem daqui 2 meses. Quando acontece isso, as pessoas têm que saber que existem 2 processos, um processo de multa e um processo de suspensão. São processos distintos. Um visa a penalidade de multa e o outro visa a penalidade de suspensão da carteira do direito de dirigir. Então, o primeiro passo, ela vai ser notificada daí 30 ou 40 dias para se defender do auto de infração. Se ela fizer um recurso,
ela tem um efeito suspensivo que deixa parado o processo de multa até o resultado final do julgamento. Se ela perder a defesa, ela tem um recurso em primeira instância para a JARE. Isso também dá o direito do efeito suspensivo. E o que é o efeito suspensivo? Ela pode pedir para que não seja paga essa autuação enquanto ela estiver recorrendo. Depois da JARE, ela tem a segunda instância, que na esfera estadual é o Conselho Estadual de Trânsito. E aí, depois disso, realmente terminou as instâncias dela, mais do processo de multa. E aí, o órgão que fez a autuação, ele é responsável pela instauração do processo de suspensão da CNH dessas multas autossuspensivas. Então vamos imaginar que a Polícia Rodoviária Estadual, ela fez a multa de recusa do teste do etilômetro. Ela vai processar aquele auto de infração, ela vai julgar, na verdade, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, que é o órgão, a autoridade de trânsito nas rodovias estaduais. Ele vai processar aquela multa, ele vai julgar os recursos da multa. Após isso, ele deve instaurar o processo de suspensão da CNH. Antes de 2024, em 2023, as multas que foram feitas em 2023, primeiro o órgão que autuou processa a multa e julga os recursos da multa, e o DETRAN, que é o órgão executivo estadual que emite a CNH, instaura o processo de suspensão. Hoje, a partir de 1º de janeiro desse ano, não mais. Cada órgão vai ter que entregar para o DETRAN todo o processo de multa e de suspensão finalizado para que o DETRAN proceda o bloqueio da CNH. Outra coisa é que hoje não é mais necessário você entregar a sua CNH. A CNH ela não é só um documento de habilitação para você dirigir. Ali ele tem CPF, ele tem o RG, e você pode usar ela como outro documento, como um documento de identificação. Então, o fato de você não entregar a CNH não quer dizer que você não será punido com a suspensão, porque a suspensão hoje ela é feita por um bloqueio no sistema. Então, se o policial for te abordar e você estiver suspenso e mostrar a CNH para ele, ele vai consultar e vai ver que ela está suspensa no sistema. Então, essa coisa de ter que levar a CNH como era antigamente no órgão, não existe mais, tá? E depois até, quando for instaurado o processo de suspensão, você pode se defender no processo de suspensão. Tem uma defesa, tem recurso em primeira instância e tem recurso em segunda instância também. Então, dentro desse período, cabe o efeito suspensivo e você não vai precisar parar de dirigir enquanto você estiver respondendo esse processo. Depois que terminar o trânsito e julgado, você será notificado com o prazo de início e término da sua penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, no primeiro momento, a gente sofre aquele abalo, mas não há desespero naquele momento. Não é aquela hora, vai demorar. Então, procure um especialista realmente, que entenda do assunto e, de preferência, vá presencialmente, né? Ou se você até conhece em outra cidade, faça uma videochamada para que você não caia nesses contos de fada, né? Que vai acontecer, que não vai ser notificado nunca, que eu garanto 100%, não existe isso. Quer dizer, doutor, existe um único meio, né, legal, que a pessoa não vai precisar passar por nada disso. Beber e não dirigir. E não dirigir. Fica a dica. E assim, nós vamos encerrando mais um episódio de Bastidores Fiorim, hoje com a presença importantíssima do Dr. Alessandro Trigílio, que é advogado, especialista em direito de trânsito, que deu aqui para a gente uma aula, né, em relação aos direitos e também sempre em relação aos deveres, né, que nós, cidadãos que utilizamos, né, do carro para nos locomovermos, temos, né, e é bom a gente ter esse tipo de informação. Doutor, muito obrigado pela confiança, né, a porta do Bastidores com Fiorim está sempre aberta para você, tendo alguma novidade, qualquer oportunidade a gente vai falar sobre essas motocicletas, bicicletas motorizadas, que a gente tem visto também, que vem ganhando, né, as ruas das cidades, dos grandes centros, e que muitas vezes não tem nenhum tipo de regulamentação e pode, da mesma maneira, causar algum dano,
né, e ferir alguém, um atropelamento, ou até mesmo a pessoa também se ferir e ser vítima de um grave acidente. A gente volta a falar sobre isso numa outra oportunidade. E eu encerro aqui agradecendo também aos nossos patrocinadores. Gratidão por acreditarem e confiarem em nosso trabalho. E na próxima segunda-feira, não perca mais um episódio de Bastidores com Fiorim, o podcast que compartilha histórias e conecta pessoas. Até lá, um grande abraço!